Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos perfis 2 e perfis 3 de todo o Brasil e de fora. Estudantes de medicina que saíram do Brasil para se formar em medicina devido a esse país não dar condições suficientes para a gente estudar, né? E virar um comércio. Mas vamos lá, né? Pessoal que está querendo revalidar, vamos para mais um assunto. Melhorei o áudio, tá certo? Melhorei um slide. Aos poucos a gente vai melhorando. E vamos falar sobre um assunto corriqueiro que quer queira, quer não, você trabalhando, quem tiver no Mais Médicos também, aparece muito em UBS, né? Que é sobre toxoplasmose. Assunto interessante, muita gente tem dúvida. E eu estou aqui para tentar, mais uma vez, tentar explicar. Primeiro com um slidezinho, né? O negócio já ficou moderno. Já botei um slidezinho, bonitinho. E vamos embora, sem mais delongas, para não demorar e para o vídeo ficar muito longo. Lembrando que eu também faço, pessoal, eu sou formado em Educação Física e faço consultoria nutricional. Quem quiser perder peso, quiser acompanhamento, entre em contato comigo aí, manda uma mensagem que a gente trabalha em cima disso. Vou começar depois a postar uns videozinhos dos meus resultados, resultado do pessoal. E o negócio está caminhando bem, graças a Deus, tá certo? Então vamos lá. Vamos para um slidezinho aqui. Toxoplasmose na gestação. Tema super importante para a vida e para a prova. Vamos falar de toxoplasmose na gestação? Desvendando diagnóstico e tratamento, né? Um guiazinho aqui quase que completo. Primeiramente a gente tem que entender o que é o IgM e o IgG. Quando a gente fala de IgM, pessoal, IgM nos exames, isso quer dizer que é uma infecção recente. Lembrem-se, é detectada uma infecção recente na primeira e segunda semanas iniciais, mas pode persistir por meses, gerando uns falsos positivos. É por isso que às vezes é preciso confirmar o exame se de fato ele é positivo ou é negativo. E temos o anticorpo IgG, que é o de memória, é o crônico, né? Que surge após 2 semanas, indicando infecções passadas ou imunidade por parte da gestante, né? E o que é importante? É porque tem várias combinações dos dois, do IgM e IgG. E é isso aí que eu quero mostrar para vocês. Interpretação das sorologias e 4 cenários possíveis que podem aparecer. Primeiro, IgM negativo, IgG negativo. Lembrando, pessoal, sempre vou tocar no mesmo assunto. IgM recente, IgG imune ou crônico. Quando o IgM e IgG estão os dois negativos, a gestante nunca foi exposta. Nunca foi exposta. Então é necessário orientar a prevenção e repetir a sorologia ao longo da gestação. Botem isso na cabeça. IgM negativo e IgG negativo. Suscetível. Cai até em questões. Perguntando dessa forma. Segundo cenário. IgM negativo e IgG positivo. Imune, ou seja, ela tem uma infecção antiga, que já pegou antes da gestação, muito antiga, e sem risco para o feto, porque ela já tem anticorpos suficiente para combater isso. Então, não requer tratamento. Todas essas hipóteses que eu estou falando para você aqui, que eu vou falar das 4, eles caem dessa forma para interpretar, para dizer se a pessoa é suscetível, se a pessoa é imune, se a pessoa tem uma infecção recente ou falso, que é no caso de um IgM positivo, que é uma infecção recente, e um IgG negativo, que ela não teve contato com a infecção. Então está dizendo aqui que esse contato é recente, infecção muito recente ou falso positivo. Repetir os exames em 14 a 21 dias para confirmar.
Caiu esse caso aqui, precisa de um novo exame para confirmar. Em um caso de IgM positivo e IgG positivo, é uma infecção recente ou em curso. Estou na dúvida. E agora, o que é que eu vou fazer? Tem outro teste para poder a gente diagnosticar isso, que é o próximo. Se chama teste de avidez. Quando e por quê? Né? O teste de avidez, a avaliação de força da ligação do anticorpo IgG ao antígeno, é um marcador temporal essencial para determinar a época da infecção. É ele que determina. E tem uns detalhezinhos que eu vou falar ao decorrer da aula. Alta avidez, infecção ocorrida há mais de 12 ou 16 semanas. Quando vocês falarem em alta, vocês lembram de antiga. Então, é uma infecção antiga, por mais de 12 ou 16 semanas, excluindo uma infecção aguda recente durante a gravidez. E quando a avidez é baixa, o mnemônio para vocês lembrarem, vocês botem de bem recente, ou então com menos de 16 semanas. Eu espero que esteja dando para entender. Eu vou mostrar de uma maneira simples, eu botei até no Word algumas questões com vários tipos de combinações para memorizar, não com as questões longas, mas com as questões para você bater o olho e saber, porque quando vier umas questões longas falando de um caso clínico, vocês vão saber identificar. Foi a maneira mais fácil que eu consegui de memorizar, foi dessa forma. Então, avidez baixa, baixa avidez, infecção recente, menos de 16 semanas, o que indica maior risco de transmissão para o feto. É necessário de necessidade de intervenção. E quando usar? Indicado para gestantes com, só nesse caso, o teste de avidez, IgM e IgG positivos, que é justamente para tirar a dúvida. Se está os dois positivos, eu não sei se ela pegou agora, se foi antes, se ela está imune, se é um falso positivo. É por isso que esse teste de avidez é super importante. Principalmente quando a gestação está abaixo de 16 semanas. Quando ela está abaixo de 16 semanas, o tratamento tem que ser feito na gestante. Passou das 16 semanas, é muito provável, certeza que o feto está infectado. Aí tem que fazer o tratamento que eu vou falar posteriormente a respeito do tratamento para não confundir a cabeça de vocês. Eu espero que até aqui esteja sendo fácil a leitura, a compreensão. Se não tiver, eu estiver falando muito rápido, coloque aí nos comentários que está falando rápido, que está bom, que está ruim, para eu tentar me aperfeiçoar desse tocante. Então, tratamento para toxoplasmose na gestação. Vamos lá. Como eu falei antes de 16 semanas, qual é o medicamento de escolha? Espiramicina. Isso que vocês precisam saber. Espiramicina é o tratamento antes de 16 semanas. Vocês precisam saber dessas semanas. Antes de 16 e após 16. Função: atua como profilático, reduzindo significativamente a transmissão placentária para o feto. Então, se a gestante está infectada, foi uma infecção recente, ela não tem nenhum tipo de imunidade, ela tem que fazer a profilaxia com espiramicina. E após 16 semanas, quais são os medicamentos? Pirimetamina, mais sulfadiazina, mais ácido folínico. Tem questões, antes de continuar, que caem. Esses medicamentos com os nomes muito parecidos. Eu vou pegar uma questão para colocar lá no Word e vou colocar as medicações para você ver que são muito parecidas, que às vezes eles colocam as duas primeiras iguais e bota ácido fólico. Só para confundir. E qual a função do tratamento? Tratamento direto na infecção do feto. Então, já não vai tratar mais a gestante, vai tratar o feto. Antes de 16, trata a mamãe. Depois de 16, trata o feto, o bebê. Beleza? Em caso de avidez baixa, o tratamento é ajustado conforme a idade gestacional. Já falei tudo. Tá bom? Vamos para alguns exemplos, que é o bom é questão.
Eu já expliquei quando o IgM e o IgG está positivo, negativo, os dois positivos, os dois negativos. Então, tá aqui a resposta? Tá. Eu já deixei intencionalmente para vocês verem como é que funcionam as questões. A questão está bem resumida. Quando vem o quadro clínico falando gesta com 16 semanas, apresenta quadro clínico com os exames com a seguinte interpretação. Aí eu cortei essa parte para botar dessa forma. Gestante com IgM positivo e IgG negativo. Qual é a conduta? Pessoal, IgM positivo, infecção recente. IgG crônico ou imune negativo. Então, ela teve um contato recente. Não falou se estava menos de 16 semanas ou mais de 16 semanas. Preste atenção nisso. Considerar um falso positivo e não tratar. Quais são os casos que a gente não trata? Quando o IgG está negativo e o IgM está negativo e o IgG está positivo. Significa que é crônico, que a mamãe já tem um anticorpo já nela e não precisa ficar tratando. Considerar um falso positivo e não tratar? Não. Iniciar o tratamento imediato. Na dúvida, como diz no direito, beneficiar o réu. Está na dúvida? Já começa o tratamento. E repetir a sorologia de 14 a 21 dias, né? 3 semanas. Considerar imune e dispensar o acompanhamento? Ela é imune? Aqui está dizendo que o IgM é negativo e o IgG é positivo? Aí sim ela seria imune. Estou tentando raciocinar dessa forma. Solicitar ultrassom e aguardar o resultado. Ultrassom? Nada a ver. Então ficou fácil. Comentário da questão. A resposta correta é B. Isso porque, embora possa ser um falso positivo, a possibilidade de uma infecção muito recente exige conduta imediata. Está na dúvida se é recente, nesse caso, ou se é antigo, tem que fazer o tratamento, né? Vai vir questões um pouco mais complicadas referente a essas semanas, menos de 16 e mais de 16. Tem que ficar ligado nisso. Exemplo de questão 2, teste de avidez. Vamos lá. Gestante com IgM e IgG positivos. É o único caso que vamos fazer o teste de avidez. Lembre-se disso, o teste de avidez eu só faço quando estão os dois positivos, que é justamente para tirar a dúvida. Gestante, vamos mouse, com IgM e IgG positivo, teste de avidez autorrealizado na 14ª semana de gestação. Se está na 14ª semana de gestação, antes de 16 semanas, teste de avidez. Infecção aguda ou recente, iniciar tratamento. B. Infecção antiga, sem necessidades de tratamento. Infecção crônica, repetir sorologia. Resultado inconclusivo, repetir teste. Pessoal, mais uma vez, IgM positivo, IgG positivo. Tem que fazer o teste de avidez. Teste de avidez autorrealizado. O que quer dizer autorrealizado? Se ele já é auto antes da 16ª semana de gestação, quer dizer que a mamãe já está imune. Então, qual dessas questões é? Uma infecção antiga sem necessidade de tratamento. Resposta B. A avidez alta exclui infecção recente. Ela já tem anticorpos para isso, para combater. Então não precisa fazer nenhum tipo de tratamento. Mesmo com IgM positivo. Tá tranquilo? Isso que é para tirar a dúvida. O teste de avidez, que é o único caso. IgM positivo e IgG positivo. Terceiro exemplo. Vamos lá. Gestante com soroconversão confirmada na 20ª semana. Foi confirmado na 20ª semana. Qual o tratamento indicado?
20ª semana, passou de 16 semanas. Quem eu vou tratar? A mãe ou o feto? Passou da 16, tratamento diretamente no feto. Quais são os 3 medicamentos que tem que ser feito na mamãe? Esperamicina? Esperamicina é só na mãe. Não é para fazer no feto. Tratamento, letra B. Piramitamina mais sulfadiazina mais ácido folínico. Os 3 medicamentos que tem que fazer o tratamento para o bebê. Passou de 20 semanas, mais uma vez, vou ficar falando isso até entrar na cabeça de vocês. Passou de 16 semanas, tratamento do feto. Antes de 16 semanas, tratamento da mãe. Tratamento da mãe, esperamicina. Tratamento do feto, tríplice tratamento. Nenhum tratamento, apenas acompanhamento. Corticoides isolados. Resposta correta, letra B. Após 16 semanas, o tratamento visa a infecção fetal direta. Vai fazer só o tratamento com feto. Até aí, eu espero que esteja tudo bem. Deixa eu tomar um golinho d'água, que estou com a boca seca, apesar de estar frio aqui. Eu não sei na cidade de vocês. Vamos embora. Quais são as dicas que eu tenho para falar para você aqui? Dicas essenciais para a prova do Revalida INEP. Vocês têm que dominar os perfis sorológicos. Saber o que quer dizer IgM, IgG e quando fazer o teste de avidez. Falei inúmeras vezes lá. Quando tem que fazer IgM recente, IgG crônico ou imune. Tem que lembrar disso. Lembre disso sempre. IgM rima com recente. IgG já sabe que é crônico ou imune. Teste de avidez. Saiba quando solicitar e interpretar o teste de avidez. Quando é que a gente faz o teste de avidez? Mais uma vez. Quando os 2 resultados estão positivos. IgM e IgG positivos. Teste de avidez para saber se é crônico ou não. Se ela está imune ou não, se é recente ou não. Tratamento por idade gestacional. Falei isso antes. Memorize os medicamentos específicos antes e depois de 16 semanas. Quais são os medicamentos antes para o tratamento só da mamãe, que é 1, e quais são os 3 medicamentos para o feto, que são os 3 que eu falei anteriormente. Não esqueçam desse tratamento, que é super importante. E a prevenção é fundamental. Não esqueça das orientações para a gestante suscetíveis, né? Que ela está exposta para isso. No caso, quando dá os dois testes dão negativos. Conclusão. Protegendo a mãe e os bebês. Interpretação básica. A correta leitura do IgM e IgG e a avidez é a base para o manejo e eficácia da toxoplasmose, o que eu falei antes. Saber interpretar quando é positivo, quando o outro é negativo, quando precisa fazer o teste de avidez, que é quando os 2 são positivos. Botem isso na cabeça. O tratamento oportuno, que é a intervenção rápida e evita complicações graves, garantindo um futuro saudável para o feto. E a preparação para as provas, né, que é utilizar os exemplos e dicas para dominar o conteúdo e alcançar o sucesso nos seus exames. Tem que fazer questões simples primeiro, para depois você pegar umas questões enormes, que no final das contas vai dizer justamente isso que eu falei para vocês. Quando é positivo, com negativo, quando é negativo com positivo, quando os 2 são positivos e quando os 2 são negativos. Vocês têm que saber isso. Coloquem em post-its, eu não canso de dizer. Eu tenho aqui meu post-its aqui, ó, tá em branquinho agora, mas eu sempre estou colocando na parede. Saber isso daqui, porque quando eu estou estudando, que eu estou com alguma dúvida, eu olho para a parede e vejo alguma coisa que eu estou na dúvida. E isso não só para essa matéria, para todas. Então, vamos lá. Acabou as apresentações. Vamos agora para a parte do Word. Tá bem simples, pessoal, mas eu espero que mesmo estando simples, vocês entendam. Revisão novamente de tudo. Toxoplasmose gestacional. Teste de avidez alta. Vocês lembram de antigo, que é algo crônico, e teste de avidez baixa
de bem recente. Algo que aconteceu agora há pouco. Bota isso na cabeça. IgM, para memorizar, agudo e IgG crônico. Tratamento, quando é agudo, antes das 16 semanas, esperamicina. Até aí tudo bem? Espero que sim. Toxoplasmose na gestação, mais um resuminho, sempre estou falando. Agente, e é importante saber também até o agente que pode perguntar na prova. Qual é o agente que transmite a toxoplasmose? A Toxoplasma gondii, que é um protozoário. E a transmissão, super importante, transmissão também. Porque cai em questões de provas, e caiu, eu estava vendo algumas provas, o meio de transmissão delas, que é carne crua ou mal cozida, que nos alimentos tem que ser preparado de forma, tem que ser bem cozido, as carnes já devido por causa do protozoário, águas e vegetais contaminadas e fezes de gatos. Plantação, bicho andando lá, fazendo suas necessidades fisiológicas lá, vai contaminar os vegetais. Contato com fezes de gato, gente que tem gato em casa, tem que ter uma boa higienização. Lembrar aqui do diagnóstico sorológico, que é o IgM, infecção recente ou ativa, e o IgG, sempre estou falando a mesma coisa para vocês massificarem. IgG contato prévio, infecção antiga ou imune. Cansei de falar isso. E o teste de avidez, mais uma vez. O teste de avidez alta quer dizer antiga. E o teste de avidez baixo quer dizer recente. Não pode esquecer isso, que as questões pedem dessa forma. Tá certo? Conduta, já tinha aqui até um esqueminha. Dependendo da quantidade de pessoas que tiver e entrar no grupo, eu posso até mandar esse. Tem vários materiais nesse. Tem sobre sífilis também, tem sobre toxoplasmose e tem outro assunto nesse material. Mas eu posso ir separando, dividindo, fazendo no formato PDF, que eu botei aqui no Word só para facilitar a minha vida, que eu não queria deixar de fazer esse vídeo agora à noite. Interpretação. Cai na prova dessa forma. IgM negativo e IgG negativo. É uma paciente suscetível, que ela não teve contato prévio. Tem que fazer a prevenção. Na dúvida, vou fazer a prevenção. E a sorologia a cada trimestre, de 14 a 21 dias. IgM negativo e IgG positivo. Negativo e positivo, o que é? Precisa fazer teste de avidez? Não, não precisa fazer teste de avidez. Ela está imune. Não tem nada que fazer, não precisa de tratamento. IgM positivo e IgG negativo. Pode ser um falso positivo. Repetir o teste. Mais teste de avidez. E IgM positivo e IgG positivo tem que fazer o teste de avidez, obrigatoriamente. Né? Avidez alta de antiga, não tratar. O teste de avidez baixa, infecção recente, tem que tratar. Lembrar das 16 semanas. Antes, trata a mãe, esperamicina. Depois, tríplice tratamento. Tá bom? Tratamento da gestante, mais uma vez, antes de 16 semanas, esperamicina. Primeira escolha, se não é infecção fetal confirmada. Objetivo, reduzir transmissão placentária. Depois que foi transmitido, tratamento do feto após 16 semanas. Pirimetamina mais sulfadiazina mais ácido folínico. Pessoal, até para pronunciar é ruim. Mas quando cai na prova, vai ter. É tudo irmãozinho aqui, ó. Pirimetamina e sulfadiazina mais ácido folínico e não ácido fólico. Quando cair umas questões ali embaixo, eu vou colocar aqui e vou apagar logo abaixo para não desconfigurar. Deixa eu ver se já está copiado aqui. Não está não, mas eu vou pegar. Vou fazer questão de pegar aqui uma questão para vocês verem. Como é que é? Copiar. Não, assim não. Assim. Deixa eu organizar aqui só para vocês entenderem. É a gravação, né? Eu não vou nem. Está desconfigurada. Que tratamento
dentre os abaixos é mais adequado para gestante de 15 semanas, com sorologia para toxoplasmose IgM positivo e IgG positivo com teste de avidez alto. Cansei de falar que eles podem botar outros nomes e caiu uma questão dessa forma. Positivo com positivo, teste de avidez alto. O que é alto é antigo. O que é antigo, imune. Aí caiu na questão assim, eu só botei para dar um exemplo. Esperamicina? Não, esperamicina não é. Porque é, na dúvida, ou o IgM está positivo e o IgG negativo, vai tratar só a mãe. Não sabe o tempo? Trata só a mãe. Piramizamida, olha a diferença que eu falei para vocês aqui, ó. Pirimetamina e piresinamida. Sulfadiazina e ácido folínico. Olha a outra que ele botou aqui, ó. Ácido fólico e ácido folínico. Eles colocam questão desse jeito. Mas como se trata de uma mamãe positivo e positivo com teste de avidez alto, nenhuma das opções o cara vai fazer o tratamento. Mas pode cair assim para confundir vocês. Botando ácido folínico, em vez de pirazinamina, botar pirazinamida. Então ficou, eu acho que ficou fácil de entender. Bora para desconfigurar aqui. E qual é a prevenção durante a gravidez para orientar? Isso é no dia a dia de vocês, na UBS. E pode perguntar também isso na prova. Não comer carne crua uma passada. Higienizar bem frutas e verduras e utensílios. E evitar contato com fezes de gato. Normal. Dica para memorização, uma dicasinha. IgM no momento. IgM positivo e infecção do momento, recente. E a avidez alta, antiga. Infecção antiga não precisa tratar. Estou repetindo novamente para vocês poderem massificar isso. Né? Tratamento esperomicina, prevenção fetal, que é cuidar da mãe. E pirimetamina mais sulfadiazina, quando o bebê já pode estar infectado. Vamos lá? Eita, não queria que vocês vissem, não. Tomara que não tenha visto. Gestante de 12 semanas trouxe o resultado de sorologia IgG negativo, botou IgG primeiro na frente, até se confunde, né? Se botar IgG na frente, que é o crônico, e botar o IgM depois, que é o... Tem que se ligar nisso. Preste atenção aí, só observem isso. E o IgM, que é o recente negativo. Qual é a conduta? Negativo com negativo, não teve contato, nem vacinação, nem nada. O que é que acontece? A paciente está o quê? Iniciar experiência imediatamente, orientar medidas preventivas e repetir sorologia mensalmente, iniciar esquema tríplice e solicitar teste de avidez. Negativo com negativo. Qual é a negativo com negativo? Ela é suscetível a ter. Qual dessas questões vocês acham que são? Quando eu estiver falando e vocês verem uma questão, tenta pausar para tentar responder, que fica melhor. Tem aqui, ó, alternativa B. O que é que tem que fazer? Orientar as medidas preventivas e repetir a sorologia mensalmente. Cuidado, pessoal. Orientar medidas preventivas, mas repetir sorologia mensalmente. E aqui embaixo tem as justificativas. Porque tem questão antiga que pode sair com outros tipos de resposta. Mas se vocês dominarem essas sorologias aqui, fica fácil. Beleza? Olha aqui a justificativa segundo o PCDT Trosplanose Gestacional de 2022 e 2023. IgG negativo e IgM negativo indica que a gestante não teve contato prévio, né? Que ela está suscetível à toxoplasmose gondii. Ela é suscetível à infecção. E qual é a conduta? Reforçar as medidas de prevenção. Higiene alimentar, evitar carnes cruas, lavar bem frutas e verduras, evitar contato com fezes de gatos. Repetir sorologia mensalmente até o parto para detectar possível sorologia. Repetir uma sorologia no segundo e na quarta semana após o parto, caso permaneça soro negativa. Vocês perceberam que teve uma alteração
Por que eu vou dizer? Eu vou até repetir. Porque as estão corretas. Esperamicina é indicada apenas se houver o IgM positivo ou suspeita de infecção aguda. Esquema tríplice. Isso aqui é só quando a infecção fetal confirmada. E o teste de avidez só é útil quando o IgM e IgG são positivos. Cansei de falar isso para vocês, para diferenciar a infecção recente ou antiga. Aqui o cara podia se confundir, né? Podia ter uma confusão aí para iniciar imediatamente. Ela está suscetível? Tá. Então a gente tem que fazer as orientações e repetir a sorologia mensalmente. Nesse caso daqui, se o IgM tivesse positivo, já iniciava imediatamente. Mas como estavam os dois negativos, de acordo com a orientação nova que teve, tem que fazer essa prevenção, orientar medidas preventivas, mais sorologia mensal. E ainda ter a sorologia após 2 a 4 semanas. Até aí tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Essa ficou confusa um pouco. Vou subir devagarzinho aqui para não vir a resposta. Gestante de 14 semanas traz sorologia de rotina. IgM positivo e IgG negativo. Infecção recente. Ou falso positivo. Tô na dúvida. Está assintomática, qual é a melhor conduta imediata? Iniciar esperamicina 3 gramas dia. Repetir sorologia em 2 semanas no mesmo laboratório. Solicitar o teste de avidez. Quando é que é feito o teste de avidez? Quando os dois estão positivos. Esse está positivo e negativo. Iniciar esquema tríplice. 14 semanas. Iniciar esquema tríplice. Por eliminação a gente já vai fazer essa questão. E letra D. Apenas orientar medidas preventivas até o final do segundo trimestre. Quando é que a gente orienta medidas preventivas? Pessoal, por eliminação dá para fazer. Iniciar esperimicina 3 gramas dia, repetir sorologia em 2 semanas no mesmo laboratório, alternativa A. E aqui está um comentário abaixo da questão. Está bem simplesinho. É só dar uma lidinha. Justificativa, segundo o PCDT de toxoplasmose gestacional 2022-2023, recente, a combinação de IgM positivo e IgG negativa gestante de até 16 semanas leve forte suspeita de infecção aguda recente, com risco de transmissão vertical, que é para transmitir para o bebê. Mesmo que possa haver um falso positivo do IgM, a conduta imediata, na dúvida, beneficia o réu, diferente de negativo e negativo, que é para ficar monitorando. A conduta é iniciar a esperamicina imediatamente como medida de proteção fetal. Sorologia deve ser repetida em 3 semanas, 14 a 21 dias, para verificar a soroconversão do IgG. Se o IgG se tornar positivo, confirmar a infecção aguda, manter a esperamicina ou iniciar a esquematriz conforme a idade gestacional. Antes de 16, a mãe, só a mãe. Depois de 16, o esquema para o bebê, a tríplice. Se o IgG continuar negativo, pode ser falso positivo de IgM. Suspende-se o tratamento e segue como uma gestante suscetível. Tem que entender. E se o IgG continuar negativo, pode ser um falso positivo do IgM. Suspender o tratamento e segue com o tratamento da gestante suscetível. Vai continuar o tratamento dela até o final da gravidez. Porque as outras estão erradas. A avidez do IgG só é útil quando o IgG já está positivo. Os dois estão positivos. Esquema tríplice só é indicado após a confirmação fetal, após as 16 semanas. Falei de novo. Depois de 16 semanas, esquema tríplice. Medidas preventivas são importantes, mas não substitui o tratamento imediato em casos suspeitos. Suspeitei, tratamento. Tem suspeita, tratamento. Tem a dica aqui de memorização que eu coloquei no material do IgM positivo e IgG negativo. Expira já. Depois confirma com nova sorologia. Se quiser, posso te ajudar a montar um fluxograma. Isso aqui eu coloquei na IA. Tá certo, pessoal? Eu pedi os comandos para eles justificarem as questões certas e as erradas, justamente para eu massificar. E eu aconselho a vocês que façam o mesmo.
que peguem questões, tente justificar, porque as erradas podem cair em outras questões. E vice-versa. Então, tem essa dicasinha aqui, ó. A IA sempre coloca isso daqui, ó, para ajudar vocês, para montar um fluxograma. Como a gente está em cima, é bom meter o pau em cima de questões. Fica muito mais fácil de entender desse jeito. Deixa eu ir baixando aqui mais um pouco. Tá. Gestante de 11 semanas. 11 semanas. Sorologia IgM positivo e IgG positivo. Qual é a conduta? Eu estou botando da forma mais simples, porque quando cair uma questão desse tamanho, contando um caso clínico, mais uma vez, e vai sair lá a sorologia, vai sair desse jeito. IgM positivo e IgG positivo. Qual é a conduta? Antes de olhar para as questões. Vou ter que fazer o teste de avidez para confirmar? Ficou fácil, nem acabou de ler a questão toda, hein? Quando sair a sorologia, você já sabe qual é a questão. Repetir a sorologia em 2 semanas? Tranquilizar, pois se trata de um falso positivo. Solicitar o teste de avidez do IgG. Iniciar esquema tríplice. Além de ser 11 semanas, vai iniciar esquema tríplice para quê? Tranquilizar, vai tranquilizar. Ela pode ser um falso positivo, podia até ser, se fosse os dois, o IgM positivo e o IgG negativo, podia ser um falso positivo. Repetir sorologia em 2 semanas, vai repetir se fosse nesse mesmo caso os dois negativos. Tá muito boa de fazer. Aqui tem a justificativa. A mesma coisa, eu tenho que solicitar o teste de avidez. Isso daqui eu vou deixar para quem quiser dar pausa e dar uma lida, para não ficar muito longo ou curto. O vídeo não ficar muito longo. Eu quero fazer ele o mais breve possível. Vamos para mais uma questãozinha. Gestante de 12 semanas. IgM, IgG positivo. Só que ele já está dando o teste de avidez. Teste de avidez igual a baixa avidez. B de bem recente. É recente. 12 semanas. Vou tratar quem? A mãe ou vou tratar o feto? Se está abaixo de 16 semanas. Esquema tríplice vai tratar o feto? É mais de 16 semanas? Não. Esperamicina até o fim da gestação. Conduta expectante, vai esperar para ver o que é que acontece. Repetir sorologia em 2 semanas. Ficou bom? Ficou fácil ou não ficou fácil de entender desse jeito? Aqui está mais explicadinho. Já pedi mais já dei uns comandos para você. 12 semanas de gestação, que é o comentário. Sorologia positivo com positivo. Teste de avidez bem recente. Infecção recente, provavelmente adquirida durante a gestação. Aqui tem os comentários que eu botei para vocês, que eu solicitei. Esquema tríplice, incorreta. Pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico só acima de 16 semanas, quando o feto estiver infectado. E esperamicida até o fim da gestação. Correto, não é antes de 16 semanas. Não é infecção recente, tem que tratar a mãe. Conduta expectante, vai esperar, transmitir para o feto. Repetir sorologia em 2 semanas, incorreto. A sorologia já foi confirmada, não precisa fazer mais nada. Vamos para mais uma questão. Deixa eu tomar mais um golinho d'água. Daqui a pouco eu estou fazendo igual o pessoal dos cursos. Promoção para quem ficar até o final da live. Eita Jesus, vamos lá, né? Gente que está sem dinheiro tem que se virar do jeito que pode. Vamos embora. Qual das medidas abaixo não faz parte da prevenção da toxoplasmose gestacional? Não faz parte. Por isso que eu falei para vocês antes, lá em cima tem falando. Qual é as que fazem parte? Evitar carne crua e mal passada. Não faz parte? Faz. Higienizar frutas e verduras? Faz, que frutas e verduras vêm contaminadas. É por isso que você tem que higienizar elas. Usar luvas ao mexer com a terra de jarniz? Lógico, tá cheio de fezes de gato lá. Tem que é o que é responsável pela transmissão. Usar profilático de espiromicina em todas as gestantes suscetíveis. Tem que usar espiromicina em todas as gestantes? Não. Quais são os casos que não tem que usar? Se der os 2 negativos,
Tem que usar? Não. Se o feto foi contaminado depois de 16 semanas, tem que usar? Não. Ficou muito fácil desse jeito. Cuidado quando for ler o uso de profiláticos pela medicina em todas as... Olha, todas, quando vier esse nome aqui, todas, absolutamente, definitivamente, pode desconfiar da questão. Letra D. O comentário está aqui. Se quiserem pausar para dar um print, deem uma pausa, deem um print. E vamos ver o que é que tem aqui. Tem a dicasinha de memorização. Eita, já passei, agora eu vou ler. Já mostrei a resposta. E tem outra questão. Gestante de 8 semanas. Foi direta essa questão, não teve nem alternativa A, B e C. Gestante de 8 semanas. Negativo com negativo para toxoplasmose. Qual é o diagnóstico? Gestante suscetível, sem infecção prévia. Como já sabe o que é? Quando cair negativo com negativo, a gestante é suscetível a ter a doença. Negativo e GG negativo nunca teve contato com toxoplasmose, não possui imunidade, e IgM negativo não há infecção aguda atual. Portanto, trata-se de uma infecção de uma gestante suscetível, cai desse jeitinho, vai cair uma questão para gestante de acompanhamento ambulatorial, onde o IgG negativo e IgM negativo. Ela é suscetível? É imune? Vai cair desse tipo de questão. Então, como eu tinha falado antigamente, ela é suscetível com risco de adquirir toxoplasmose. Qual é a conduta? Se ela tem risco, ficar monitorando. Tá fácil, pessoal, dá para entender. Eu vou ter... Cadê a análise clínica? Vamos ler essa de baixo aqui, ó. Gestante de 13 semanas, IgM positivo, IgG positivo para toxoplasmose. O médico então decide solicitar um teste de avidez, que trouxe um resultado baixa avidez para IgG. Baixa é bem recente. Se é bem recente, abaixo de 16 semanas, no caso ela tem 13, tratamento da mamãe, espiramicina. Botei questões diretas para você raciocinar e já saber qual é. Explicação bem presente ou recente, teste de avidez baixa, infecção provavelmente ocorreu nos últimos 4 meses, idade gestacional 13 semanas, já está falando já. Conduta inicial, iniciar tratamento para reduzir o risco de transmissão vertical para imune por feto. Vamos para outra questão, deixa eu subir devagar aqui para ficar no suspense. Qual é a tríade clássica da toxoplasmose congênita no recém-nascido? Tríade clássica, tem que saber a tríade clássica. Surdez, neurosensorial, catarata e cardiopatia congênita. Tem que saber isso. Microcefalia, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e hepatotoxplenomegalia. Coriorenite, hidrocefalia e calcificações intracranianas. Meu amigo, eu estou gaguejando. Peço perdão aí. Mas vamos lá. Pneumonia intersticial, icterícia e trombocitopenia. Vocês têm que saber quais são as doenças clássicas que caem desse jeito na questão. Então tem aqui, ó, essa alternativa aqui, a letra C, ó. Coriorenite, hidrocefalia e calcificações intracranianas. Tem que saber isso daí na ponta da língua. A alternativa correta, aqui novo, repetindo. E tem as explicações aqui para vocês. Se quiserem o material, deem um ok lá para ver se eu mando o material para vocês. Ou para eu anexar esse material num drive, ou então mandar para um grupo. À medida que as aulas forem melhorando e for crescendo o grupo, aí eu vou disponibilizar material para vocês. E aqui tem alguns flashcards também nesse material. O agente causador e como transmite, tem que saber que é a toxoplasmose gondii. A dica de memorização, tem umas dicas que eu coloquei aqui também, né? Gato, grama, grelha e gestante. Gato, fezes de gato contaminada. Grama, verduras mal lavadas. Grelhada, carne mal cozida e gestante rico de transmissão ao bebê.
Qual é o maior risco de transmissão vertical? Qual é o maior risco de transmissão vertical para toxoplasmose? Quando a maior gravidade fetal da toxoplasmose? Tem aqui também, ó. Transmissão maior no final, gravidade maior no início. Transmissão mais fácil quando a placenta está madura no terceiro trimestre. Gravidade maior quando o feto ainda está em formação no primeiro semestre, né? Tratar depois de 16 semanas e antes. Para resumir, né? Qual exame deve ser solicitado no pré-natal para tiragem de toxoplasmose? Bota daqui também. Tudo bonitinho para vocês mastigado. Primeira consulta de pré-natal, idealmente até a 13ª semana. Avaliar a imunidade prévia com IgM e IgG. Gestantes suscetíveis, negativa. Repetir sorologia a cada trimestre, no segundo e terceiro trimestre. Objetivo, detectar a infecção aguda adquirida durante a gestação. Tudo que eu falei anteriormente, eu repito para massificar, para ficar mais fácil de entender. O que indica um IgG positivo e um IgM negativo. Infecção antiga, paciente está imune e sem risco fetal. O que indica um IgG negativo e um IgM negativo. Paciente suscetível. Cai assim na prova. Vai cair assim direto. Ele vai dar os exames. IgG positivo, outro negativo. Um negativo, outro negativo. Nas sorologias. Aí vai cair as questões. Para dizer se a paciente é suscetível, se a paciente é imune. Estou repetindo o que eu falei antes. O que indica o IgM positivo e o IgG negativo na gestação? Qual a conduta iniciada diante desse resultado? IgM positivo e IgG negativo na gestação. Qual é a conduta? Tem que saber as semanas. Antes de 16 ou depois de 16? Infecção é recente ou é aguda? Tem que iniciar ou não espiramicina? Quem está contagiado é o feto ou é a mãe? Eu sei que antes é a mãe, depois é o feto. Antes, espiramicina. Depois, tríplice. Tá muito. Esse material ficou muito bom, ficou muito direto para responder questões dele. Conduta inicial, já botei aqui o resumozinho. Iniciar prevenção e transmissão. Tudo que eu falei antes, eu não vou nem repetir, para não ficar muito longo. Um resumo rápido eu botei também nesse material. IgM positivo e IgG negativo, infecção aguda ou recente. Repetir sorologia, solicitar teste de avidez e iniciar a espiramicina. Dependendo do caso, só inicia quando tiver os dois juntos. Aqui é só um resumo rápido para você massificar. O que indica o IgM e IgG positivo na gestação? Tem que saber interpretar, tem que fazer um teste de avidez para saber se é recente ou é aguda. Estou repetindo as mesmas coisas que eu falei. O assunto não é longo, é muito curto. Conduta imediata, iniciar teste de avidez. Positivo com positivo, teste de avidez. Avidez baixa, infecção recente. Avidez alta, infecção antiga. Infecção antiga, ela está imune. Sem risco para transmissão. Tratamento, espiramicina, depois o tríplice tratamento. Muito fácil. Não tem como a pessoa perder umas questões dessa, não. Outro quadro rápido que eu botei para você repetir. Qual o significado de teste de avidez IgG baixo e alto? Mesma coisa, pessoal, que eu estou falando. Não vou nem estar repetindo para não ficar cansativo o vídeo, não ficar muito longo. Qualquer coisa, dê uma pausazinha aí, dá uma lida. Teste de avidez baixa, bebê em risco. Alta avidez, aliviou o risco. Esses são os mnemônicos que eu coloquei para dar uma memorização, para ficar melhor. Tratamento de espiramicina pode ser que peça 1 grama via oral de 8 a 8 horas até o fim da gestação. Infecção fetal, tríplice tratamento. Tá bem resumido. Acabou aqui o resumo que eu fiz para vocês. O outro é HIV na gestação, que vai ser outro assunto. Vou ver se eu dou ou esse assunto, ou se eu falo alguma coisa sobre, que eu estou falando muito sobre gestação. Ou então responder algumas questões pelo site que eu mandei para vocês anteriormente, né? Então, pessoal, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido. Que espero que estejam gostando. Eu espero que o áudio agora esteja muito alto, que com certeza vai estar muito alto. Vocês vão precisar baixar um pouquinho o volume de vocês. E deixem aí o like de vocês. Quem puder se inscrever, se inscreva.
Quem estiver precisando de consulta nutricional para perder um pezinho, estamos aqui também. Eu faço tratamento, toda essa orientação, tudo individualizado para cada perfil. Não faço o tratamento de um mês só, no mínimo 3 meses. A consultoria é muito barata. E quem que tiver com mais alguma dúvida, alguma coisa, ou dar alguma dica para falar sobre um determinado assunto, manda um ok aí, tá bom? Eu espero que tenham gostado. E à medida que for melhorando, eu vou fazendo os materiais mais bonitinhos para ficar de melhor visualização e melhor agrado para vocês, tá bom? Aquele abraço, voltamos ao vivo. Fui!